para pensar o que verdadeiramente sustenta uma família. Alguns pensam que é o sentimento. Não, enquanto houver sentimento, a família ela é sustentada, o casamento ele continua, enquanto houver o amor. Só que não é somente os alicerces de um casamento ou de uma família. A Bíblia ela apresenta algo muito mais profundo, algo muito mais duradouro do que apenas emoções e sentimentos. A palavra de Deus, nós vemos o conceito de aliança, por isso, família da aliança. Nós vemos que desde o início, lá de Gênesis, nós vemos que Deus, ele trabalha com esse conceito, aliança. Ele se relaciona com o ser humano por meio de uma aliança. E o que é uma aliança? Aliança é um compromisso que envolve responsabilidades, mas também envolve promessas e envolve recompensas. Um exemplo claro, eu acho que todos devem conhecer, é a respeito da Arca de Noé. Depois que Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com a humanidade. E Ele colocou lá o arco-íris no céu para mostrar e firmar que Ele não mais destruiria, enviaria as águas do dilúvio. Outro exemplo de aliança bem conhecido para nós é a aliança da graça. Uma aliança feita com Jesus Cristo e com o Pai, com Deus, aonde por meio de Jesus Cristo Ele promete dar a vida eterna para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E essas alianças que nós vemos dentro da Escritura, ela revela esse caráter fiel de Deus. Nós podemos confiar em Deus, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas por meio da aliança que Ele firmou conosco. Também é um meio de nós nos relacionarmos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus por meio de uma aliança. E falar de aliança tem tudo a ver quando nós nos referimos à família. Porque Deus, desde o início, nós vemos Ele se relacionando com famílias. E a nova série será a respeito de famílias. Nós vamos ver como Deus, por meio desta aliança que Ele faz com o homem, Ele chama as famílias, então, para viver nessa nova perspectiva, nessa nova cosmovisão, nesse novo entendimento a respeito, nessa perspectiva pactual, ou seja, por meio de uma aliança. E nós vamos, durante aí algumas semanas, nós vamos abordar qual é o papel do marido nesta família da aliança, da esposa, quais são os papéis dos filhos. Nós vamos tentar enxergar isso à luz da palavra de Deus nessa perspectiva da aliança. E hoje nós vamos começar pela base. Porque como que inicia uma família? Por meio do casamento. Então é necessário nós sabermos o que é o casamento à luz da Bíblia. E é por isso que eu convido vocês para abrirem lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 até o 25. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25, que diz assim, palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta, afinal,
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É aqui que começa o casamento. E, meus irmãos, esse tema, falar sobre casamento, ele é muito importante. Ele é muito relevante para os nossos dias de hoje. Por quê? Por causa do índice de divórcio. Eles têm aumentado demais. Em 2022, foi feita uma pesquisa e foram levantados quantos casos de divórcios ocorreu no Brasil. E por incrível que pareça, foram 420 mil casos de divórcios registrados. E esses dados são muito preocupantes, porque está mostrando o quê? Que as pessoas não estão mais valorizando o casamento. E não pense que esses 420 mil são apenas casos de pessoas, vamos dizer assim, que não são evangélicas. Aqui também está incluído os evangélicos, que quando você vai buscar os dados de quantos evangélicos se divorciaram, o número cada vez tem aumentado, inclusive na vida de líderes espirituais, líderes evangélicos. E é por isso, meus irmãos, que no meio evangélico, na igreja, a gente precisa relembrar esses princípios da palavra de Deus, para que não caiamos nessa mesma armadilha, para que não deixamos que o inimigo acabe com os casamentos, acabe com as famílias. Então vamos ver esses princípios da palavra de Deus. Hoje nós vamos ver o que é o casamento à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o casamento é uma aliança espiritual. O que significa isso? O casamento, ele é um compromisso entre duas pessoas, homem e mulher, que eles firmam diante de Deus. É isso que a palavra de Deus nos fala. E aí, por ser uma aliança espiritual, por que é uma aliança espiritual? Porque é uma ideia divina. Não foi simplesmente a evolução que inventou o casamento. Não, foi durante a história que foi inventada. Não, foi uma invenção de Deus, foi uma criação, isso surgiu na mente do Senhor. Foi Deus que criou o casamento. Nós vemos isso em Gênesis. Se você está com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O próprio texto nós vemos que foi Deus que criou o casamento. Ele criou Adão, viu que não era bom que ele vivesse só, então criou uma mulher para que esteja do lado dele e uniu os dois. E nós vemos aí o primeiro casamento feito pelo próprio Senhor Jesus. Mas não pense que isso é somente no Antigo Testamento. Conforme o texto que nós lemos na liturgia, isso foi firmado e reafirmado pelo Senhor Jesus. Quando perguntou acerca do divórcio, o que o Senhor Jesus ele disse? Ele disse que estava firmado, lá em Mateus 19, versículo 6, ele fala que Deus ajuntou, não o separe o homem. Casamento é uma aliança, um compromisso que é feito diante de Deus. Foi Deus que uniu. Ele é o criador do casamento. Casamento, antes de acontecer no seu coração, antes de acontecer no coração do seu marido, da sua esposa, ele acontece no coração de Deus. Ele foi criação, ele acontece no coração de Deus. E meus irmãos, se você vai ler lá no início, o casamento foi criado antes da queda, antes do pecado. E nós sabemos que tudo que Deus cria é o quê? Bom. Deus não cria nada ruim, nada mal. E se Deus criou o casamento, é porque o casamento é bom. O casamento é coisa boa de Deus. É uma ideia que surge
na mente de Deus. A segunda razão por que o casamento ele é uma aliança espiritual é porque ele possui as orientações divinas. O casamento não deve ser ao gosto humano. Eu quero ter 3 mulheres, eu posso, pastor? Não. A mulher, eu quero ter 2 homens, 3. Não é dessa maneira. Pastor, eu posso fazer do jeito que eu quiser? Não é dessa maneira. Tem que ser da maneira de Deus. Casamento é uma instituição regulamentada pelo próprio Deus. E aí talvez você surja aquela dúvida, mas pastor, lá no Antigo Testamento os homens tinham várias mulheres. Depois você me pergunta, esse não é o nosso foco, mas depois você me pergunta e eu vou te responder. Mas vamos ver no início. Deus não criou várias mulheres para Adão, criou apenas uma. Então o propósito de Deus, afirmado pelo próprio Senhor Jesus, é que no princípio Deus criou apenas um homem e uma mulher. E era essa maneira, essa é a orientação divina para o casamento. E tudo que nós precisamos para o nosso casamento, nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus possui todas as coisas, conforme nós vimos lá naquela série a respeito das bases da fé reformada, né? Somente a Bíblia, só a Escritura. Nós encontramos na palavra de Deus tudo aquilo que nós precisamos, todas as ordenanças, as orientações divinas para o casamento. E aí, meus irmãos, o que nós fazemos com essas informações, pastor? Quais são essas aplicações para a nossa vida? Primeira aplicação, nós devemos agradecer a Deus pelo casamento. Hoje, nessa semana, eu e minha esposa fizemos 10 anos de casados. Nós agradecemos a Deus por isso. Nós celebramos o nosso casamento. E você também que é casado deve lembrar disso. Você deve celebrar e agradecer a Deus pelo casamento, pelo seu casamento. Mas não somente agradecer, você deve lutar por ele. Hoje em dia, as pessoas eles acham que casamento é igual trocar de roupa. Não deu certo, não serviu. Não, eu não quero. Você joga fora. Mas nós vimos, meus irmãos, que casamento é algo sério. É algo que Deus criou. Deus não cria nada supérfluo, superficial. Então nós precisamos valorizar, lutar e agradecer a Deus pelo casamento. Mas há uma segunda aplicação para a nossa vida. Já que Deus ele orienta em relação ao casamento, nós devemos fazer o quê? Buscar em Deus a orientação para o nosso casamento. Busque a orientação de Cristo em oração e na palavra para o seu casamento. E lembre sempre, um casamento sadio, ele tem como coluna e referência Cristo. Por mais que eu tenha 10 anos, pastor, qual que é o segredo do casamento? Você não deve olhar para mim e falar, eu vou seguir a experiência do pastor. Tiver alguém que com mais de 30, 40, 50 anos de casado, eu não devo olhar para essa pessoa, por mais que esteja dando certo, por mais que estejam juntos, eu não devo olhar para essa pessoa como referência, eu devo olhar para Cristo, para a palavra de Deus como referência para a minha vida. É isso que deve ser buscado pelo casal. Cristo é a nossa referência. Em terceiro lugar, a terceira aplicação, marido e esposa devem agir em unidade, não como adversários. Casamento não é uma disputa. O casamento não é algo que simplesmente um ou outro vão ganhar. Minha opinião é mais importante. Não, a minha é mais importante. Casamento, marido e mulher não são inimigos. Deus criou eles para estarem juntos, unidos, numa mesma missão, no mesmo propósito. É uma aliança que foi firmada diante de Deus. É isso que o casal deve lembrar. Casamento é uma aliança firmada diante de Deus. Leve a sério seu casamento, porque você não firmou esse compromisso diante apenas de homens, mas diante de Deus.
É uma aliança espiritual. O que é casamento à luz da palavra de Deus? Uma aliança espiritual. Segundo lugar, o casamento, meus irmãos, é uma aliança social. Casamento é uma aliança social porque é um compromisso assumido diante de outras pessoas. Casamento é necessário que haja testemunhas dessa união. Nós vamos ver que lá no texto que nós lemos, no versículo 24 de Gênesis, no capítulo 2, nós vemos o seguinte, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Esse versículo nos traz 3 perspectivas a respeito do casamento. Primeiro, é essa transição familiar. O homem estava sozinho, a mulher estava sozinho, ali junto com a sua família, mas agora ele deixou o seu pai, ele deixou a sua mãe e se uniu à sua mulher. Então ele saiu de uma família e agora ele está unindo com uma mulher, com um homem, para formar uma nova unidade familiar. O segundo aspecto é o aspecto cultural e social. Em diversas culturas, se você pesquisar, você vai ver que a maioria das culturas, por mais que não tenha uma cerimônia religiosa, o casamento, diante de testemunhas, ele está ali. Sempre há aquele ato ritual, aquele ato ritualístico, onde os pais da noiva trazem a noiva para o noivo. Eles fazem esse ato para mostrar o quê? Que o casamento, ele precisa, dessa aliança que é firmada diante das pessoas. Isso é algo cultural, é algo que nós vemos desde o início. Desde o início deve haver testemunhas. E por fim, o terceiro aspecto é essa integração comunitária. A nova família, ela não é isolada, mas nós vemos aqui o quê? Ela fazendo parte de uma família, de uma comunidade maior. É assim que se forma, as pequenas vilas, as cidades. Elas são formadas por famílias. É assim também na igreja. A igreja também é formada por famílias. Nós vemos claramente. E novamente, meus irmãos, há aqui aplicações para a nossa vida e, claro, para os jovens. Jovens que pensam em se casar, presta atenção, um dia vocês vão se casar, sendo a vontade de Deus. E observe o que eu acabei de dizer. O casamento, ele exige o quê? Um reconhecimento social e familiar. Ou seja, não é saudável, não é recomendável você procurar uma esposa que seu pai e sua mãe não aprove. Não é saudável. Deve haver ali você deve prestar satisfação aos seus familiares. Uma segunda aplicação é em relação às pessoas que são amasiadas. Amasiadas, pessoas que não se casaram. Nós vemos aqui claramente que não sou eu, mas a palavra de Deus diz, 2 pessoas que vivem juntos não é considerado um casamento. 2 pessoas que estão ali vivendo de forma amasiada não é considerado um casamento. Diante da sociedade, se você for lá no cartório, você vê que você é uma pessoa solteira e nem diante de Deus. A palavra de Deus fala que isso é reprovável, Infelizmente, nós precisamos olhar para isso, para a palavra de Deus e ver a verdade, por mais que seja um pouco dura nos dias de hoje. Então, a palavra de Deus mostra que o padrão de Deus é que haja essa união espiritual, esse compromisso firmado diante de Deus, mas esse compromisso também deve ser firmado diante da sociedade. Deve haver um reconhecimento social. E se esse é o caso, meus irmãos, se esse é o caso de algumas pessoas, o que essas pessoas devem fazer? Devem refletir e buscar a vontade de Deus de forma sincera. O caminho sempre se
a minha situação é considerada como pecado, não é aprovado diante de Deus, e devo buscar me arrepender, devo buscar o arrependimento. E o pastor orienta sempre, tome uma atitude, tome uma decisão, sempre que honre ao Senhor. E o que é honrar ao Senhor de forma prática? Regularize a união. Se há vontade, há desejo de permanecer junto, regularize. Mas também há outro conselho, o rompimento. Rompimento também, às vezes, é um caminho. E o importante, meus irmãos, mais importante disso tudo, se vai unir, se vai separar, é o quê? É viver numa condição que agrada a Deus. Nós somos chamados por Deus, nós que reconhecemos que Deus morreu pelos nossos pecados, reconhecemos que Ele deu a sua própria vida, seu próprio Filho para nos salvar. Precisamos buscar as orientações e viver de acordo com a vontade dEle. Às vezes não é fácil. O que eu estou falando aqui, eu sei que não é fácil. Eu sei que hoje em dia as pessoas não valorizam tanto esse casamento, né, com testemunhas, que é o casamento civil. E é por isso que eu falo, se essa pessoa é crente, que ela crê em Jesus Cristo, ela deve procurar se arrepender e deve procurar se acertar. E por que isso? Porque Deus deseja o melhor para você. Terceira e última aplicação a respeito dessa aliança social, desse assunto, nós vemos que a respeito da prioridade no casamento. Aí já é em relação aos casados e também, aos jovens, devem pensar nisso. Você observe que a palavra de Deus orienta o quê? Que vai deixar pai e mãe. Essa é a ordem do casamento. Então, o que acontece hoje em dia? Quando o casal ele passa por, às vezes, problemas, passa por discussões, tem até vídeos na internet, alguns memes que falam, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai, dá discussão, vai para a casa da mãe, casa do pai, ou o que acontece também? Há uma discussão, aí está lá a mãe lá, batendo na porta, o que está acontecendo? O que está havendo? Nós vemos claramente aqui que deve haver um desligamento em relação ao casamento. Agora o casamento, tudo o que acontece dentro do casamento tem a ver apenas entre o casal, entre o marido e a mulher. Mãe, ela é importante, é um mandamento, deve ser honrado, o pai deve ser honrado, mas entre o casamento agora, é o marido e a mulher que tem que resolver o problema. Eles têm que resolver a sua situação, eles devem entender isso. E é interessante isso, que agora, já que são uma nova família, nós vamos ver isso no contexto lá do papel da mulher, do papel do homem, o que se torna agora a prioridade não é a mãe, mas agora é a esposa. O marido não deve honrar mais a sua mãe do que a sua esposa. A sua esposa deve ser mais honrada do que os seus pais. Agora, na vida do marido, depois de casado, a prioridade é a esposa. E aí, claro, as mães não gostam muito bem disso. As mães ficam pensando, não, agora essa menina vai levar o meu menino. E às vezes é o contrário também, Às vezes a esposa não entende que a prioridade, a pessoa mais importante é o seu marido no casamento. Não são mais os seus pais e também não são os filhos. Nós vamos aprender isso em outras mensagens. A prioridade no casamento não são os filhos. Por que não são os filhos? Porque os filhos vão embora. E quem vai ficar? Vai ser o marido e a esposa. Por isso a prioridade deve ser o marido. A prioridade da esposa deve ser o marido e a prioridade da esposa deve ser o marido. E, meus irmãos, precisamos aprender isso. Precisamos aplicar essa palavra em nosso casamento, porque infelizmente tem trazido muitos prejuízos no casamento de muitas pessoas. E aí, a última aplicação no Brasil, nós precisamos, o que é reconhecido como casamento é o casamento no cartório, e aí é só um lembrete que união estável ou é um contrato, não é reconhecido nem diante da sociedade como um casamento
por isso não é reconhecido também diante de Deus. Então nós precisamos ver isso, nós precisamos lembrar disso com muito cuidado e buscar essa orientação da parte de Deus. Mas vamos avançar. Avançando então, o que é o casamento segundo a Bíblia? Segundo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o casamento é uma aliança espiritual, que é firmada duas pessoas firmam diante de Deus. Em segundo lugar, é uma aliança social, firmada diante das pessoas. Em terceiro e último lugar, é uma aliança sexual. O casamento ele não se resume apenas em sexo, mas o sexo ele faz parte da estrutura do casamento. Lá, quando a Bíblia fala, os dois se tornam uma só carne, a Bíblia está falando dessa união sexual. A Bíblia está falando do sexo, que os dois estão ali se unindo em uma relação sexual. Mas é sempre importante lembrar que o sexo deve seguir algumas orientações bíblicas. Primeira delas, deve ser praticado aonde? Dentro de um casamento. Segundo, deve ser praticado entre um homem e uma mulher. Sexo, é um casamento heterossexual. Essas são as orientações bíblicas, é isso que está escrito na palavra de Deus. Mas também fala que a orientação bíblica lembra dos propósitos do sexo no casamento. Primeiro propósito é procriação. Por que Deus criou o sexo? Para que seja praticado no casamento. Para que haja procriação. Lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27 e 28, Deus deu uma ordem. A ordem era para que o ato sexual ocorresse dentro do casamento. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Como que os primeiros casais iriam fazer isso? Como que eles poderiam cumprir essa ordem? Multiplicar e encher a terra. Por meio do ato sexual. Então esse é o primeiro propósito do sexo. É da procriação. Deus queria que os homens se multiplicassem. Deus queria que os homens tivessem filhos e filhas. Mas há um segundo propósito do sexo no casamento. O segundo propósito é o prazer. O sexo não é fruto de pecado. Ele foi criado antes do pecado. Antes do pecado. Por isso não é pecado. E nós vemos algumas religiões tratarem como se fosse algo pecaminoso, como se fosse algo errado. Tanto que às vezes o próprio ministro da palavra, o sacerdote não pode se casar, não pode ter o ato sexual, porque como se fosse algo que fosse contaminar, mas muito pelo contrário, nós vemos que o sexo ele é algo bom, algo que foi criado por Deus. O sexo no casamento, ele é um presente para o casal. Ele tem vários benefícios, mas eu quero trazer aqui para a igreja nessa noite a respeito que ele foi criado, essa prática do sexo deve ser dentro do casamento e ele é algo bom, é algo que é uma bênção de Deus no casamento. E o terceiro e último propósito do sexo no casamento é ser uma defesa contra o pecado. Uma defesa contra o pecado. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele estava respondendo algumas dúvidas. Ele estava respondendo algumas questões que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E então ele vai instruir a igreja a respeito desse assunto. Ele vai falar sobre sexo. Ele vai falar sobre relação sexual dentro do casamento. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, Paulo diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordar,
por algum tempo. Tem que ser um período e depois devem voltar à relação. E é para quê? Para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então Deus criou o sexo para proteger o homem, para proteger a mulher do pecado. Então o homem deve ter relações sexuais com a sua própria esposa, a esposa com o seu próprio marido. E claro, novamente, há algumas aplicações bem práticas para a nossa vida. Esse assunto, meus irmãos, é onde a igreja mais apanha. É um assunto bem difícil de lidar, falar de sexo. Há uns anos atrás nem se podia dizer este nome no púlpito. Era um tabu, era algo que não se falava. E eu vejo que isso está mudando, graças a Deus, mas com a mudança também vem os ataques externos. Hoje a sociedade não aceita a posição da igreja em relação ao sexo, porque a igreja prega com muita veemência a palavra de Deus, e Deus fala, o sexo deve ser dentro do casamento, deve ser heterossexual, e a sociedade, infelizmente, não entende isso. Acaba-se o quê? Uma briga, um ataque. Não precisa casar para ter relação sexual. Hoje os jovens saem numa noite, mal se conhecem, já estão se relacionando sexualmente. Fora desse contexto de casamento. E aí apontam o dedo para a igreja e falam, vocês são caretas, vocês estão atrasados. Hoje em dia é tudo assim. Ninguém mais se casa virgem. Aí o outro ataque é em relação ao posicionamento heterossexual. O sexo foi criado para dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Deve ser de sexos opostos. E aí a gente apanha quando a gente defende isso. A gente sofre esses ataques. Mas apesar disso, apesar de nós sofrermos esse ataque, nós devemos defender a verdade bíblica. E aí a igreja e os pais devem agir em conjunto. Como? Ensinando as verdades bíblicas sobre sexualidade à criança e o adolescente. Você que é pai, você que é mãe, você não pode deixar que isso seja ensinado aonde? Na escola. Que ele aprenda isso com outra pessoa, senão vocês. Vocês devem ensinar e falar, filho, filha, o sexo é para o momento do casamento. Eu sei que, infelizmente, muitos dos seus amigos, muitas das suas amigas, elas praticam o sexo fora do casamento, falam que isso é normal. Alguns falam, infelizmente, tem que provar antes, como você vai saber se é bom. Gente, já está na palavra de Deus. Então os pais e a igreja devem ensinar isso. Devem falar, esse é o padrão de Deus. E aí, o que pode haver às vezes? Às vezes pode haver um desencorajamento dos pais, porque infelizmente praticaram às vezes o sexo antes do casamento, e talvez olhem e falem assim, que moral que eu tenho para poder agora ensinar o meu filho, ensinar a minha filha, que a prática do sexo deve ser depois do casamento, que ele deve se guardar, que ela deve se guardar para depois do casamento. Que moral que eu tenho? Às vezes, de fato, você não tem moral, mas você é responsável por ensinar a verdade. Você tem que falar, eu errei, eu e sua mãe, nós erramos, nós praticamos o sexo antes do casamento, mas isso não significa que você não deve buscar Deus em sua vida, buscar obedecer a Deus. Você tem que falar, isso é o melhor de Deus para a sua vida. E aí conversar e ensinar, meus irmãos. Nós precisamos fazer isso, a igreja precisa fazer isso, os pais, as famílias devem fazer. Segunda aplicação aqui a respeito dessa aliança sexual. Agora já são só para os casados, né? Agora é uma aplicação somente para quem é casado. Você que é casado não deve negligenciar essa intimidade no seu casamento. Casamento, o casal ele não pode se privar
né, do ato sexual dentro do casamento, a não ser igual o apóstolo Paulo faz, né? Falou e orientou. Vai passar por um momento de oração, leitura da palavra, às vezes por um curto período, vamos nos consagrar juntos? Ok, aí vamos ficar sem um período de sexo. Por esse período de oração, acabou a oração, volte a praticarem o ato sexual. Isso é para o casamento. Por quê? Porque aí a gente já entra na terceira aplicação, porque é para proteger do pecado. O sexo, quando é praticado, infelizmente, eu não estou aqui justificando muitos homens e muitas mulheres. As mulheres não têm ato sexual dentro do casamento. Às vezes é uma negligência do marido. As mulheres, às vezes, entram no adultério, traem os seus maridos porque não está tendo o ato dentro de casa. E da mesma maneira, muitos homens procuram em outros lugares. Homens caem na besteira da masturbação, da pornografia, caem em adultério porque as mulheres têm negligenciado, infelizmente. E aí há muitas situações onde isso acontece, muitas causas. Às vezes são causas fisiológicas, procure um médico. Causas emocionais, causas... O que está acontecendo? Por que não está havendo? Por que está havendo essa negligência? Por que o casal não está tendo intimidade sexual dentro de casa? Devem ver isso. Devem procurar ajuda se for necessário. Procurar um aconselhamento bíblico. Mas ore para a palavra de Deus e busque praticar. E a última aplicação para a nossa vida. Casal, você que vai se casar, olhe para o sexo, não como mais uma tarefa, não somente como algo obrigatório para o casamento, mas olhe para o sexo, encare isso como algo bom, algo essencial para o seu casamento, não negligenciando. Procure isso, procure praticar, procure de fato ter prazer na relação sexual. E meus irmãos, concluindo essa mensagem, então, casamento, meus irmãos, segundo a Bíblia, é uma aliança espiritual, compromisso firmado entre duas pessoas, homem e mulher, diante de Deus. Casamento é uma aliança social, deve haver testemunha, é firmado diante de outras pessoas. E o casamento é uma aliança sexual. Deus criou o ato do sexo com vários propósitos e ele deve ser praticado dentro do casamento. Todos precisam desses três pilares. Casamento é isso, a visão bíblica, à luz da palavra de Deus. Casamento ele não pode sustentar como planejado por Deus sem essas três colunas, sem esses três pilares. Ele precisa estar firmado diante de Deus, precisa haver esse compromisso espiritual. Os dois devem estar seguindo a mesma fé, os dois devem estar buscando a Deus. O casamento precisa ser firmado diante da sociedade, tem que estar lá no cartório, tudo direitinho, bonitinho, como a lei manda, e tem que ter sexo, tem que haver o sexo. O ato sexual deve estar no casamento. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o casamento de cada um, que Deus abençoe aqueles que ainda irão se casar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.